Bem, gente, boa noite. Hoje eu optei por gravar a aula da disciplina de psicologia organizacional, devido ao WhatsApp ter caído e a gente possivelmente vai ter dificuldade mais tarde para poder estar se falando. E aí, para ficar mais organizado, né, e que vocês tivessem acesso ao conteúdo de forma completa e coesa, eu resolvi fazer essa aula gravada, certo? Deixando bem claro que essa medida eu fiz a opção por conta da queda do WhatsApp e por acreditar que essa seria a melhor forma da gente manter as aulas, né, independente de qualquer dificuldade, né, mesmo tendo a plataforma e mesmo tendo a possibilidade de disponibilizar o link via e-mail, né, mas por qualquer tipo de dificuldade que viesse a ter, eu optei por já deixar a aula gravada. Ainda assim, no retorno do WhatsApp, eu vou estar informando que a aula foi gravada, né, para que todos tenham acesso, e vou estar deixando aí o link para vocês poderem terem acesso por e-mail. Tem um e-mailzinho da turma de vocês, eu vou estar deixando, caso o WhatsApp ainda não volte hoje, certo? Bem, desejo uma boa segunda para vocês, uma semana de paz e de tranquilidade. E vamos começar o nosso conteúdo da aula de hoje. Né? Espero que todos estejam bem. E vamos lá, vamos que vamos. Mais um mês começando, novos planos, novos projetos. O ano pertinho de terminar, com cheirinho de tchau já de quase Réveillon. 2 meses para o mês acabar, hein, meu povo? O mês o quê? O ano acabar. Meu Deus, não sei. Outro dia a gente estava dizendo que o ano ia começar, já está quase terminando. Vendo? Umas coisas passam rápido. E a gente finalizou, foi a aula 3. Onde a gente começa com a aula. Ai, não compartilhei aqui. Peraí, deixa eu compartilhar com vocês. Não é aqui. Semana passada, vocês haviam comentado que estavam com dificuldade de terem acesso ao meu material. Achei que era o WhatsApp voltando, mas não foi não. Enfim, semana passada vocês tiveram acesso, ou vocês me informaram que estavam com dificuldade de acessar o meu material. E por isso eu repostei todos os textos que eu já tinha enviado por WhatsApp há um tempinho atrás e por e-mail. Eu postei de novo no AVA e espero que agora vocês todos consigam terem acesso, tá bom? Vamos lá. Aula 4. Aqui a gente apresentou semana passada, lembra? Que foi aquela atividade em que eu pedi para que vocês elaborassem ou uma situação ou analisassem um vídeo que tivessem o conceito de clima organizacional, seja ele, entre aspas, né, favorável ou não, e qual seria a intervenção. E na semana passada, todos vocês apresentaram, né, a gente fez a leitura de qual a intervenção, diante das situações que vocês trouxeram, qual seria a intervenção melhor que nós, como psicólogos,
poderíamos contribuir para que houvesse um direcionamento mais efetivo dentro das situações, né? Sejam elas mais afáveis, né? Mais tranquilas. Vocês trouxeram ideias de promoção, de entrega de resultado, de absenteísmo, né? De declínio das atividades laborais, enfim. Né? A turminha de vocês assim, pensaram em várias situações. Né? E diante dessas situações, o que, que a gente fazia? Esse foi o conteúdo da nossa aula passada. Hoje eu trago para você. Eu não botei, acho que não botei. Deixa eu mostrar aqui para vocês o texto 4. Eu acho que eu não coloquei aqui, né? É isso mesmo. É texto de cultura organizacional. Eu abri e. Então, quando a gente fala de cultura, né, a gente falou do que era uma organização, o que era uma empresa, o que era um trabalho, qual era o contexto histórico do trabalho, né? Perpassamos por todos esses conteúdos. E agora a gente chega, né, no último conteúdo da primeira unidade, que é a cultura. Então, o que é cultura? Né? Tem uma cultura, toda pessoa ela tem uma cultura, toda história ela vem de uma cultura, toda sociedade ela é permeada por uma cultura. A nossa cultura, ela nos organiza ou ela nos desorganiza? Né? Ela nos constrói enquanto cidadãos ativos, né? Ativos e construtores de um pensar e de um agir. São questionamentos que eu começo a me fazer quando eu penso no termo cultura. Logo eu me debruço sobre a ideia de que cultura é um conceito amplo, né? É muito complicado a gente pensar a cultura como uma única coisa, até porque não é. Então você vai pensar a cultura em uma perspectiva sociohistórica. Você vai pensar em várias culturas, né? Você vai pensar em uma cultura macro, você vai pensar em uma cultura que ela conversa com uma subcultura, né? Cada rua pode ter uma cultura, pode ter uma crença, pode ter um costume, né? Pode compartilhar. Uma pessoa pode ter uma cultura dentro da mesma família, uma pessoa pode ter uma cultura e outra pessoa vai ter outra cultura. Não, olha, eu tenho uma cultura de todo domingo pela manhã eu preciso tomar café com todos que estejam na minha casa. E o café, todo domingo de manhã, esteja onde estiver, vai ser pão com ovo e café. E a gente vai passar horas a fio conversando sobre tudo. Sobre política, sobre a próxima festa de aniversário, sobre o próximo dia que vamos reunir a família, sobre dinheiro, sobre dívida, sobre filhos, sobre netos, sobre marido. Depois a gente conversar bastante. Cada um levanta e vai fazer suas coisas e depois nos reunimos de novo na hora do almoço e a gente fica conversando até 3, 4 horas da tarde. Né? Todo domingo, desde que eu era criança, é assim na minha casa. Isso é uma cultura. Né? Então, quando a gente fala, talvez vocês se perguntem, Lorena, então cultura é um hábito? Né? Eu não diria um hábito, mas uma das definições de cultura é quando a gente diz que é um conjunto de tradições, de crenças, de costumes de um grupo social específico. Então, quando eu falei, olha, na minha casa, na minha família, nós temos a cultura de todo domingo de manhã, estejam, né, aonde estivermos, nós vamos nos encontrarmos, quem estiver ali na casa,
a gente vai tomar café, pão com ovo, né? E vamos ficar horas a fio conversando sobre vários assuntos. Eu estou falando que isso é uma cultura da minha casa, da minha família. Talvez na casa de vocês, vocês não tenham o hábito do domingo pela manhã, mas tenham o hábito do domingo meio-dia, né? Talvez tenham o hábito de, uma vez na semana, passar na casa de vovó. Sempre quando é aniversário, os aniversários acontecem na casa de vovó, né? Quando a gente comunga, né, de crenças, de valores, de um grupo determinado, né, de um grupo específico, de um grupo delimitado, a gente está falando de cultura. Então, logo, a gente precisa entender que há uma cultura que ela é social, né? Há uma cultura que ela é territorial, há uma cultura que ela é familiar, há uma cultura que ela é histórica, né? Que é daquele momento ali da historicidade, há uma cultura que ela é organizacional, porque fala do meu ambiente de trabalho. Então, olha, no meu ambiente de trabalho, temos a cultura, né, de sempre que chega uma pessoa, fazermos um café da manhã em sinal de boas-vindas para aquela pessoa. Olha, né, isso é cultura? É. Por quê? Porque a gente acredita que é uma forma de receber bem a pessoa, de acolher aquela pessoa que está chegando, né? Que talvez se sinta deslocada. Então, cremos que essa é uma boa forma de acolher. Então, para nós, o nosso processo de acolhimento perpassa promover um café da manhã para aquela pessoa, né? Talvez nós baianos tenhamos uma cultura mais da tranquilidade do que os paulistas, né? Nós corremos menos do que eles e por isso talvez achem que nós somos preguiçosos, mas não somos. Funcionamos de um outro jeito, né? Tem muita galera aí que dá uns virotes bons para poder levar o pão para casa. Então, chamar um baiano nordestino de preguiçoso em detrimento de um paulista é uma inverdade, né? Mas talvez os paulistas eles tenham um corre maior, né? Mais frenético, acho que é a melhor palavra que eu consigo pensar, do que nós, né? A gente vai no swing, no molejo, devagarzinho, um jeitinho, e aí a gente vai driblando também as nossas dificuldades. Então, quando a gente fala desse conjunto, a gente está fazendo referência à cultura, certo? A cultura ela é representante daquele grupo em especial. Então, poxa, qual é o traço, né, que as pessoas daquele grupo ali comungam? Qual é o traço dos estudantes de psicologia da FARJ, né? Qual é o traço que vocês todos têm? Olha, todo estudante de psicologia, ele é sociável, ele se integra fácil, fácil. Poxa, olha aquela turma ali, é uma turma comunicativa, né? Uma turma que se propõe a sempre ajudar, né? É um traço que todos ali compartilham e acreditam que representa. Poxa, olha na minha turma, todos nós somos pessoas que tentamos acolher. Acolhimento poderia ser o nosso sobrenome, nosso apelido, né? Então, é um traço, uma representação daquele povo ali. Olha, todo estudante de psicologia é muito informal. Pronto. Então, ali a gente está falando de um traço que caracteriza o estudante de psicologia da FARJ, né? Então, poxa, ó, eles são informais, eles têm uma linguagem
acessível, eles se propõem a entender o outro, são acolhedores, né? Um costume daquela turminha ali de ser acolhedora, de ser uma turminha que abraça, de ser uma turminha que se envolve, né? Então, representa. Quando eu penso naquele traço, eu penso naquele grupo de pessoas, certo? Compartilhada por meio da comunicação e de imitação às gerações. Então, perceba, quando a gente fala de cultura, e aí eu trouxe, né, a questão da temporalidade, da historicidade. Se você for perceber traços da nossa cultura que se fazem presente hoje, não vem de hoje, vem de hoje, de muito tempo, né? São traços que invadem gerações e que a gente vai passando mesmo de pai para filho, de avô para neto, de sobrinho para tio, né? De tia para tio, enfim. A gente vai imitando. Então, 10 pessoas que a gente analise, 20 delas vão ter esse mesmo traço, que é um processo de imitação de geração. Uma geração vai imitando a outra, que vai imitando a outra, que vai imitando a outra, e por aí vai. Né? E como é, Lorena, que eu vou adquirir essa tal dessa cultura? A aquisição da cultura nada mais é pela comunicação. Então, repare, se eu comunico a função daquele traço de comportamento, né, a forma como o outro vai receber, né, e aí a gente está falando de emissor e de receptador, é essa forma de recebimento que vai fazer o processo de diferença, né, porque eu vou começar a compartilhar. Então, olha, quando eu falo assim, na minha casa temos a cultura. Ai, me ligou a câmera. Temos a cultura de sentarmos à mesa, né? De. Olha, acho que voltou. Tomara. Oh, Deus, quem disse que voltou? Oh, gente, de hora em hora eu fico olhando aqui para ver se esse negócio desse WhatsApp volta, que é para mim poder mandar mensagem para vocês, tá? Para vocês poderem entrar, mas toda sorte está gravando. Mas de hora em hora eu vou ficar olhando o celular, porque se tiver a possibilidade da gente recomeçar, a gente recomeça e tudo vai dando certo. Assim eu espero, né? Gente, eu achei que voltou, mas não voltou, não. Né? Não voltou, não voltou. A gente continua aqui, não. Gravando a aula. Chega meio e-mail, viu? O negócio procurando mensagem, achei que tava voltando. Mas enfim. Então, assim, vou compartilhar os meus traços de comportamento que vão permear as gerações, que vão estar, né, atravessando as gerações por meio da comunicação. Então, eu vou falar sobre a minha intenção, por que eu faço de uma determinada forma ou não. Pode ser definida como comportamento por meio de aprendizagem social. Por que aprendizagem social? Porque eu vou mudar, eu vou fazer de uma forma que antes eu não fazia,
né? E esse processo, ele aconteceu extra ao meu corpo. Então, ele não atravessa somente a mim, ele atravessa a todo o cenário, né, de pessoas que estão do comungando do meu meio social, né? Trata de um conjunto de costumes, né, de realizações de um grupo ou de uma época ou de uma determinada época e de um determinado grupo. Então, se a gente pensar assim, nos anos 80, né, os jovens, alguns jovens se reuniam, tinha um nomezinho, nossa, agora me fugiu da mente, mas tinham alguns jovens que se reuniam para poder tocar músicas, tipo assim, em um acampamento, luau, pronto. Hoje em dia a gente já não fala mais de luau, né? Mas fazia uma fogueirinha no meio, as pessoas meio hippiezinhas, né? Com aquelas roupinhas dos anos 80, todo mundo com seus cabelos esvoaçantes, roupas leves, se encontravam para beber e para poder tocar várias músicas na beira da praia, em um acampamento. Era uma cultura dos jovens. Quando a gente chega na década, né, de, de 90, a gente tem uma cultura já se aproximando do, do mundo urbano, né? Então, começam as saídas aos clubes, né? Os anos 2000 vem marcado pela cultura do shopping, né? Dos anos 2010, a cultura do consumismo, das viagens, então cada vez mais você vê as pessoas viajando, fazendo intercâmbio, indo estudar fora, né? O que antes, lá nos anos 80, não era uma cultura, hoje é uma cultura nossa. A pessoa fala, vou estudar fora, vou fazer um intercâmbio. Isso é muito comum, né? É muito todo jovem, sei lá, de 17, 18 anos, de classe média alta, ele vai fazer um intercâmbio, ou pelo menos ele vai tentar fazer. Por quê? Porque isso está na nossa cultura. Na década de 80, não. Né? Hoje é um traço da nossa cultura termos mulheres que se preocupam com a sua profissão, com a obtenção de liberdade financeira. Né? Hoje é, sim, uma cultura nossa. Quando a gente pensa lá, década de 60, década de 50, essa não era a cultura. A cultura era a mulher ter filhos, né? Para poder, através desses filhos, dar os herdeiros ao seu marido, né? Então, assim, hoje a gente tem a cultura de ter um filho, no máximo dois, ou nenhum. Se a gente pensar a década de 60, década de 50, a gente tinha a cultura de ter 10 filhos, de ter 15 filhos. Hoje em dia nem fala assim, eu quero um time de futebol, que quer dizer que tem vários filhos. Hoje em dia nem se fala mais isso, nem se tem. Mas esse tipo de brincadeira, né, de comentário. Por quê? Porque já não se pensa nisso, né? Já não comungamos mais dessa ideia. A cultura também é uma forma, né, da nossa psique, do nosso intelecto se manifestar de modo coletivo. Então, é como se, de fato, de direito, houvesse um movimento em que não é apenas a minha voz, o meu desejo que é posto, né? Mas ambos desejos são postos naquele processo ali. Né? É, ambos são colocados, aquele grupo, a vontade daquele grupo, a ideia daquele grupo, né? O desenho daquele grupo é posto dentro daquela daquele grupo específico, né? Então, se a gente pensar lá os índios, poxa, os índios eles vão ter a cultura
de defender a selva, a floresta, né? Então, é uma forma de se manifestar. Quando eu penso em índio, eu penso logo em floresta, em defesa do meio ambiente, em rio, em cachoeira. Então, é uma forma dessa psique, desse intelecto vir à tona, tá bom? Eu falei para vocês o que era, né, a aprendizagem social. Então, quem vai falar do termo aprendizagem social vai ser Albert Bandura. Então, quem é Bandura? Bandura é o carinha que vai falar que a gente aprende a partir do modelo, né? Então, se eu tenho um modelo X, eu não vou aprender Y, eu vou aprender X. Por quê? Porque o meu modelo, o meu contexto, as minhas relações, elas me oferecem a aprendizagem sobre o X e não sobre o Y. Então, Bandura, ele vem, né, da perspectiva da teoria social cognitiva. Então, a minha cognição, ela atravessa um contexto. Que contexto é esse? Um contexto social. Porque não existe um sujeito sozinho. Ele não se constrói sozinho. Eu não me construo sozinha. Você não se constrói sozinha. Nós nos construímos no encontro, né, de um com o outro. É dessa forma que a gente se constrói e se reconstrói, certo? A premissa central de Bandura sobre o processo de aprendizagem social vai dizer que essa, né, então a aprendizagem social, ela acontece através das experiências diretas. Que o que vem a ser isso, Lorena? As vivências, né, as experiências que o sujeito tem, os modelos de observação de cada sujeito, das recompensas que recebe. Então, poxa, toda vez que eu tiro um 10, minha mãe ela me dá um presente, né? Na casa de Joaninha, toda vez que Joaninha tira um 10, Joaninha escuta, você não fez mais do que a sua obrigação, já que você não trabalha. Então, a minha visão sobre o 10 vai ser uma visão de prestígio, né? Uma visão em que se eu... Uai, aí meu povo. Ai, baguncei. Peraí, deixa eu voltar. Vai ser uma visão em que se eu consigo, né, um 10, se eu consigo tirar uma nota boa, então é porque eu me superei, né? Um 10 ele me faz ser diferente dos demais, porque é uma melhor nota. Mas já na casa de Joaninha, ela não faz mais do que a obrigação dela. Então, assim, não é o 10 que a coloca em uma condição de melhor, né? De que o esforço dela foi validado. Não é essa a condição que é posta para a Joaninha. A condição que é posta para a Joaninha é justamente a condição de que, olha, você tem que fazer isso mesmo, né? Você não faz nada. Então, você tem mesmo que tirar o 10, né? O 10 tinha que vir. Então, não me coloca em uma condição de prestígio, né? Assim, quando é que eu vou ser prestigiada? Nunca, porque se quando eu alcanço o máximo, eu não faço mais do que a minha obrigação, então, a partir dessas relações vividas, é que os sujeitos, eles vão ter a sua recompensa, e essas recompensas também vão direcionar ao processo de aprendizagem social, né? É como eu disse para vocês agora, de acordo com me é mostrado. Ai, Jesus. De acordo com como me é mostrado toda a minha vivência, todos os meus comportamentos, né, todas as minhas atitudes que eu aprendo com terceiros também. Então, eu vou criando o meu modo de ser, pensar, agir e sentir, que é único. Mas é a partir desse que eu vou me construindo, me alicerçando. E é dessa experiência, dessa minha visão de mundo, né, dessas minhas relações, que eu vou fazer o processo de aprendizagem, né?
Aqui eu trouxe para vocês uma ideia, né, de como é que seria esse processo de aquisição, de transmissão de conhecimento, né? Como é que acontece o conhecer? Então, 5% a gente vai ter de assistir uma palestra, 10% vai ser uma leitura, 20% em recursos audiovisuais. Então, por isso que é muito importante, né, quando a gente vai falar para alguém, o tom de voz, a nossa postura corporal, os gestos que a gente usa para não ser nem tão pouco e não ficar tímido, ficar aquela coisa amorosa, né? E nem também ser tanto a tal ponto que a pessoa fique prestando atenção nos seus gestos, mas não presta atenção no que você está falando, né? A demonstração, então eu vejo e eu aprendo, eu vejo e eu aprendo. Eu escuto muito, né? Vocês falaram assim, mas tem que ler, eu não sei fazer, me mostra aí para mim poder saber. É muito mais fácil quando a gente vê fazendo, porque aí a gente tem a ideia de processo, né? Então a gente começa do mais fácil, que é o início, e chega no mais difícil, que é a completude da atividade, certo? As discussões em grupo, por que as discussões em grupo aparecem, olha, como 75%? Porque cada um vai trazer a sua visão e você também vai trazer a sua visão. Só que ao ouvir a visão do outro também é uma forma, né, de eu aprender. Pode estar aqui ou dentro dos 5%, ou dependendo de como a pessoa faça, pode estar dentro dos 20%, ou dos 30%, né? Então, é uma forma significativa da gente estar aprendendo. E 90%, né, são outros ensinamentos. Então, pode ser a mescla dessas alternativas, pode ser a ideia do conversar com o outro sem necessariamente, né, ter uma discussão. Então, eu falo sobre o que eu penso, o outro apenas acolhe, né? Então, não há um explanar de ideias contraditórias ou não, certo? De onde é que vem, então, o termo? De onde é que surge? Né? Então, surge o termo na antropologia, explorado na antropologia, na verdade, né? A antropologia e a sociologia eles vão surgir juntos. Então, aqui a gente busca o homem no seu centro, né? Agora é esse homem que está em evidência, são as relações desse homem que vão ter um loco maior dentro do cenário da psicologia como um todo, das ciências afins, a exemplo de antropologia e da sociologia, certo? O principal objetivo aqui é analisar as sociedades humanas a partir da produção de sua cultura. Então, como é que João ele se produz, ele se constrói, né, a partir dessa cultura que ele está imerso? Ele se constrói de alguma forma? Ele não se constrói de forma nenhuma, não adianta nada para João, né? Essa cultura atravessa João. É uma cultura que ela é só da família de João ou é uma cultura que é geral, né? É uma cultura que todo mundo tem, é uma cultura que não só atravessa, mas também compartilha os dogmas, né? Então, é esse o objetivo, analisar essas sociedades, né? É uma cultura só dos jovens? Talvez hoje os jovens tenham uma cultura de sair à noite e de usar, acho que é VoIP, que é um cigarrozinho eletrônico, né? Ai, gente, aqui em feira tá muito quente, meu Deus do céu. Então, talvez seja essa a cultura. Hoje a gente tem a cultura da tatuagem, né? Todo mundo tem uma tatuagem. Morreu alguém, faz uma tatuagem. Passou numa prova, faz uma tatuagem, né? Para comemorar. É uma cultura. Olha, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer uma tatuagem. Poxa, olha, é um marco, né? Então, porque a tatuagem é um momento para ser eterno, é cheio de simbologia, de significado, traz a ideia de romper com
os dogmas da família, essa história de estar debaixo do pezinho da mamãe, do pezinho do papai, não, eu faço meu corpo, minhas regras, né? Você valida a sua independência. Né? Então, é uma forma da gente analisar essa cultura. Barney ele vai trazer também uma outra definição de cultura. Essa definição vai vir no ano de 86 e ele vai trazer, né, que é um conjunto de crenças, de valores, de suposições, né? Então eu posso mudar essas ideias que são comungadas pelo grupo, que definem o modo que a cognição dirige os seus negócios. Poxa, profundo, né? Que a cognição dirige os seus negócios. Como assim, então? Quando ele traz essa questão, né, de dirigir os negócios, ele está dizendo, olha, eu penso sobre, e então eu ajo, eu me comporto, né? Eu vejo que faz sentido para o meu grupo de identidade, onde eu construí a minha identidade, e então eu me construo, eu ajo, certo? Cultura organizacional ela vai proporcionar a identidade dos seus clientes. Então, pense, ó, se eu faço uma propaganda, eu tenho uma cervejaria, e eu faço uma propaganda com todo mundo de terno, e aí na hora que bota a cerveja, todo mundo de calção. Eu estou dizendo que, olha, que o trabalhador, ele também é meu público, né? Por quê? Porque a cerveja é uma paixão nacional. Pronto. Se eu coloco lá sei lá, um uísque, o uísque ele passa a ideia de, olha, gente, parece que o negócio voltou aqui. Deixa eu ligar aqui os dados móveis. Voltou não. Então, assim, se eu boto um uísque, né? Talvez eu passe a ideia de uma pessoa que é cheio do dinheiro, né? Que vai ostentar, né? Que pode, uma certa seriedade. Por quê? Porque pessoas que tomam uísque, a gente tem no nosso imaginário, talvez que sejam executivos, né? Ou pessoas que tenham uma condição inferior, mas que em um evento específico bebem uísque, né? Tido como uma bebida mais masculina, né? Lorena, você está querendo dizer que mulher não pode beber? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é cultural, né? Que é o que perpassa por um conjunto de crença. Né? É um traço que um grupo específico tem que, por isso, caracteriza. Então, quando a gente pensa assim, olha, em professores, a gente pensa em um público feminino, pessoas com roupas, né, mais não social, tipo executivo, mas a gente pensa em talvez uma calça jeans, em uma roupa de malha, uma sapatilha, porque vai precisar andar muito, né, pela sala, vai usar muito o corpo, né? A gente pensa em uma pessoa não tão séria, mas também não tão informal, né? Então, olha, é uma identidade. Eu estou definindo aqui quem é o corpo de um professor. Poxa, quando eu penso em uma pessoa que bota banca na feira, né? Eu penso em um sujeito despojado, eu penso em uma pessoa que tem sempre um trocadilho, uma brincadeirazinha na ponta da língua, né? Eu penso em uma pessoa que comungue de várias ideias, né? Que dê risada de uma forma fácil, que seja aquele sorriso assim leve, né? Para que então essa pessoa possa ganhar maior público. Então, eu estou desenhando aí, né? Quem é que é o perfil, quem é aquela pessoa, né?
que bota banca na feira. Lorena, uma pessoa séria, então não pode, não é? Pode. Pode. Mas quando a gente pensa, pronto, quando a gente pensa assim, ó, num técnico de TI, o cara do computador, eu não consigo imaginar, né, uma pessoa que converse muito. Eu penso logo em uma pessoa mais introspectiva, né, uma pessoa que fique horas no computador e que ache isso o máximo, que entenda muito de programação, que tenha uma linguagem técnica, né? Não seria uma pessoa que socializaria com tamanha facilidade. Quando eu penso nos consumidores da Apple, né, eu penso em pessoas com poder aquisitivo maior, porque são produtos mais caros. Eu penso de pessoas que gostam de inteligência de ponta, né, de inteligência não, de tecnologia de ponta, né, em um processador muito rápido. Então, talvez pessoas que gostem de muitos vídeos, muitas fotos, de jogar, né, que tenham essa demanda aí, certo? Então, eu vou definir a partir dessa cultura. É responsável também por definir o modo como a organização vai reagir. Então, reparem, quando a gente pensa, pronto, na cerveja, né? Então, assim, poxa, como é que essa organização, que essa cervejaria, ela vai atuar? Poxa, olha aquela cerveja que o pessoal falava assim, que desce redondo, né? Deixa quieto nessa merchan aí que eu não vou fazer. Mas a gente tinha a ideia, o quê? De ser uma cerveja que ela é popular, mas que também, além de ser, mesmo, ou melhor, além não, mesmo ela sendo popular, ela é uma cerveja de qualidade. Quando a gente pensa naquela cerveja verde, ou melhor, naquela cerveja que a, a garrafinha é verde, né? A gente pensa em sujeitos que têm um poder aquisitivo maior ou pessoas que têm diabetes, porque é a única cerveja que não tem açúcar. Então, olha aí o público sendo definido, olha o meu negócio sendo definido. Quem é que vai procurar essa cerveja especificamente, né? Quem é que vai comprar? Quem é esse meu público? Uma vez que eu identifico esse meu público, o segundo passo é como é que eu vou falar com esse meu público, né? Quais são os trejeitos? Uma vez que eu sei quem é meu público, agora eu preciso saber como é que eu vou me comunicar com ele, para que assim essa cultura ela seja difundida, certo? Cultura, segundo a antropologia, né, em uma organização, ela vai se compor de práticas, de símbolos, de hábitos, de comportamentos, de valores éticos e da sua moral. Então, como é que essa pessoa, né, que tem vários amigos que trabalham no banco lá de gente inteligente, naquele banco que tem que fazer a prova para passar, que vira funcionário federal, poxa, como é que essas pessoas se comportam, né? Qual é a ética adotada por essas pessoas, né? É uma forma da gente compartilhar os nossos princípios, as nossas crenças, né? A política interna, externa, né? O jargão, a forma de falar, o clima organizacional, a forma de conviver, que é a relação. Então, é daí que a gente vê a ideia da cultura. Vai influenciar todos os membros da organização. Então, Lorena, meu chefe, eu, a gente tem um ponto comum dentro da cultura organizacional, claro, se vocês compartilham o mesmo lugar, o mesmo sistema de crença, de valores. Logo, sim, você e seu chefe têm um ponto em comum, certo? Dias, ele vai trazer que a cultura organizacional, ela é um conjunto de crenças e de valores que são compartilhados por pessoas, entre essas pessoas, sendo do mesmo grupo ou não, né? Então, tomada de decisão já entra aqui, segundo Dias. Então, a minha decisão, ela é norteada pela minha cultura. A gente tem no Brasil uma cultura do filho é da mãe, literalmente. Então, quando a criança é pequenininha, dificilmente você vai ver um pai criando pais separados, né? Vai ficar com a mãe. Por quê? Porque a gente tem a cultura aqui do filho ser da mãe,
né? E não do pai. Então, isso é uma cultura, isso é uma estrutura, né? Um sistema de controle de organização para uma norma de comportamento. Então, poxa, como é que a minha sociedade ela se organiza? Ela se organiza. Uai, ai, não é que não. Ela se organiza a partir de quê, né? De que forma, né? Como é que as minhas normas elas são atravessadas por essa cultura? Tem alguma forma de ser atravessada? Não tem, né? Talvez tenha, a gente não saiba. Gente, desligou a câmera, foi. Ai, Jesus. Não, ai, Deus. Ai, como é que volta? Oxi. Voltou? Não voltou, não. Gente, cadê, meu Deus?
Gente, gente, eu continuo aqui, mas não consigo gravar a câmera. Será que a internet caiu?